Destino não é sorte. É o encontro da sua preparação pessoal com um plano transcendental. Destino não é o acaso. É o encontro de uma conspiração divina com a sua decisão. Isso. Nada está definido. O que os hindus chamam de karma, os árabes islâmicos chamam de maktub, tudo está escrito. O que tem que ser, será. Não é isso que nós vemos nas palavras de Jesus. Sim, existe um plano transcendental que transcende o humano, que transcende a terra. Mas apesar de Deus ter esse lápis, nós temos a borracha. Quantas pessoas você conhece que apagaram o seu próprio futuro? Outras desenharam o seu futuro. Repare que Davi, um grande herói bíblico, quando um leão e um urso tentaram atacar as ovelhas que ele cuidava de seu pai, ele lutou contra o leão e venceu. Lutou contra o urso e venceu. O que ele não sabia, o que era inconsciente, é que ele estava sendo preparado para uma batalha maior, que geraria um destino de rei. Nosso destino é construído, as portas do nosso futuro são abertas com 7 chaves. Eu quero nesse vídeo te ensinar algo que pode escrever os seus próximos anos. A primeira chave que abre a porta do seu futuro é reconhecer onde você está. Muita gente quer traçar o destino, mas não tem a mínima ideia de onde está atualmente. Se você pegar um aplicativo de Uber, por exemplo, e tentar solicitar o serviço de carro, antes de inserir o destino, você vai ter que marcar a localização atual. Isso mesmo, é impossível traçar destino se você não tem a mínima ideia de onde está. Certa vez, num voo de Dubai para o Brasil, eu conheci o piloto do Airbus 380 que nos trazia. Conversamos rapidamente e eu perguntei qual é a coisa principal para dirigir, para pilotar um Boeing desse tamanho. Ele olhou para mim e falou: olha, pilotar um avião é bem diferente de pilotar um carro de Fórmula 1, por exemplo. Porque na Fórmula 1 é muito importante a qualidade do piloto, a velocidade do carro. Mas num avião como esse, mais importante que a qualidade do piloto ou o carro que se está usando é o destino, para onde está indo, e o mapa de navegação. Ou seja, se você não sabe onde você está, você não consegue trilhar um mapa de navegação para chegar ao destino final. Quando você está perdido numa cidade ou está querendo entrar num bairro que você não conhece, você usa um aplicativo como o Waze justamente para ele te mostrar o futuro, te mostrar quais são as ruas que estão engarrafadas, quais são os problemas que estão à frente. Na nossa vida é igualzinho. Nós temos um plano transcendental, uma conspiração divina, algo maior, que funciona como um GPS espiritual, nos mostrando quais são as estradas que estão engarrafadas, o que pode dar de errado lá na frente. O problema é que a maioria das vezes nós não escutamos. A segunda chave para você descobrir o seu destino, depois de identificar onde você está, é saber se você já passou pela zona de expulsão. Zona de expulsão? Eu te explico o que é isso. Todo mundo vai passar por isso. A zona de expulsão é aquela etapa da sua vida que você não fez nada. Você não pediu, você não mereceu. Mas as pessoas começaram a te perseguir a ponto de te expulsar da empresa que você estava, do ambiente que você frequentava. Você acabou saindo da zona de conforto, que ali estava tudo bem para você, e tendo que desesperadamente ir para outro lugar, para outra situação, para novos amigos, para uma nova cidade. Eu coloquei uma frase no livro Descubra o Seu Destino que diz o seguinte: os meus inimigos não tinham ideia do que estavam fazendo quando me expulsaram da minha zona de conforto, direto para o meu destino. Isso aí, porque eu tive que mudar de cidade, fechar uma empresa, mudei tudo, recomecei tudo na minha vida porque eu comecei a ser muito perseguido. Eu entrei numa zona de expulsão. Mas nós temos exemplos na sabedoria milenar, como o caso de José, que foi expulso de casa pelos seus próprios irmãos, como o caso de Davi, que foi expulso de Israel por Saul e teve que ficar um tempo com os filisteus, que eram inimigos de Israel. Homens, mulheres, na Bíblia e na história contemporânea que foram expulsos dos seus lugares de conforto, foram expulsos dos lugares onde eles achavam que estava tudo bem. O que eles não tinham ideia é que eles estavam prestes a descobrir e viver o seu destino. A zona de expulsão é inevitável e se ela já chegou, está chegando na sua vida, não se desespere.
Falta um passo para você começar a viver os melhores dias da sua vida. A terceira chave que abre as portas do seu futuro é você saber que pessoas, livros e viagens determinam para onde você está indo. Isso mesmo, o seu destino ele é construído por pessoas que você convive, livros que você lê e viagens que você faz. Monteiro Lobato tem uma frase famosa que diz: um país se constrói com pessoas e livros. E nós vemos, por exemplo, na Bíblia, que quando Jesus começa a se manifestar em Israel, ele usa muito livro para falar quem ele é. Ele lê, por exemplo, o livro de Isaías e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, anunciar o ano da vingança, o dia da vingança do nosso Deus. Os livros sempre fizeram parte da vida daqueles que transformam pessoas. Os livros apontam para onde a gente vai. Por exemplo, eu faço o que eu faço hoje porque desde criança eu leio livros sobre liderança, livros sobre pessoas que marcaram a história. Eu falei, um dia eu quero fazer história. As viagens que você faz é um selo sobre o que pessoas e livros te definem. Ou seja, as pessoas que eu convivo, os livros que eu leio, formataram o Tiago de hoje. A quarta chave que abre a porta do seu futuro é a coerência. Isso mesmo. Não adianta você sonhar em ser médico, mas fazer faculdade de TI porque está na moda. Muita gente matou o seu destino porque não foi coerente com ele. Existe um plano transcendental que te mostra coisas, você sabe, você sente para onde tem que ir, mas você acaba indo na opinião alheia de um amigo, você acaba aproveitando a oportunidade que parece que você vai ganhar um pouquinho mais naquele emprego e acaba abrindo mão do seu próprio destino. A quinta chave que abre a porta do seu futuro e que faz você descobrir o seu destino é aprender a recomeçar. Você nunca vai chegar ao destino final se não aprender a recomeçar. Pessoas que tiveram que lidar com a perda da família, de um casamento, às vezes com a perda de um filho. Pessoas que tiveram que começar de novo depois de 30 anos no emprego e foram mandados embora. Recomeçar é algo muito difícil, mas é praticamente obrigatório, porque até Deus recomeçou. Se você ler a história de Noé, você vê que Deus se arrepende de ter criado o mundo e decide recomeçar a criação. Noé acha graça diante de Deus, ele dá uma instrução para que ele construa uma arca, salva a família de Noé e sua família, porque a Bíblia diz que Noé era um homem justo, era um homem bom. Mas Deus não teve medo de recomeçar. Imagina o próprio Deus ter que falar assim: ih, fiz errado, vou ter que fazer de novo. Por que você tem medo de recomeçar se até Deus recomeçou? Recomeçar faz parte de quem está descobrindo o seu destino. A sexta chave que abre as portas do seu futuro é não deixar nada para amanhã. Se você tem algo em mãos para fazer hoje, faça. Eu conheço muita gente que está falando: um dia eu vou escrever um livro, um dia eu vou fazer tal coisa, puxa, eu sei ensinar inglês, um dia eu dou aula. Quem não sabe fazer hoje pode perder a chance de cumprir o seu futuro. Se está na tua mão, é para você fazer. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é quando Eliseu, o profeta de Israel, vai guiar o rei quando vai atirar flechas. Tinha várias flechas na aljava, que é onde se guardava as flechas. E o Eliseu fala: olha, as flechas que estão aqui simbolizam a sua vitória, atire no chão. E aquele rei tinha várias flechas, mas pegou apenas 3 e jogou no chão. Eliseu, o profeta, se enfurece e diz: você tinha várias flechas, por que você só atirou 3 vezes? Agora só 3 vezes você vai ferir os inimigos. Esse rei acabou perdendo a batalha e morrendo, porque se temos flechas na aljava, é para atirar, não deixa nada para amanhã, não deixa nada para depois. Faça o que você tem que fazer hoje, não procrastine mais os seus sonhos. Você nunca vai viver o seu destino, você nunca vai descobrir o porquê nasceu e o que tem que fazer, se você não fizer o que tem que fazer agora. A sétima chave que abre as portas do seu futuro e te ajuda a descobrir o seu destino é saber lidar com a exposição. Não existe uma pessoa
que vá cumprir o seu destino que não seja exposta. Imagina se homens como Martin Luther King, Nelson Mandela, não vou nem falar dos personagens bíblicos que eu cito no livro Descubra o Seu Destino, vou falar de personagens contemporâneos, heróis que fizeram a diferença na nossa época. Imagine se eles não soubessem lidar com a exposição. Quem não sabe lidar com a exposição não consegue entender o seu futuro. Fica uma nuvem embaçando toda a sua visão. Porque cada vez que você vai andando rumo ao seu destino, mais exposição você tem. Mais pessoas influentes você conhece, mais pessoas te conhecem, te seguem nas redes sociais. Quem não sabe lidar com exposição não está preparado para viver o seu destino. Descobrir o seu destino pode ser possível se você usar essas 7 chaves para abrir as portas do seu futuro. Reconhecer a sua localização atual, saber lidar com a zona de expulsão, escolher bem pessoas, livros e viagens, sabendo que eles determinam para onde você vai, sendo coerente com sua vida, com suas decisões, com suas escolhas, que seus sonhos do futuro sejam coerentes com as suas decisões do presente. Também você pode usar a chave do recomeço. Pode tudo estar mal na sua vida hoje, às vezes as coisas não estão do jeito que você queria, mas lembre-se, o pobre pode ser rico um dia, quem não teve pai pode ser pai um dia. Não importa o seu passado, ele nunca vai determinar o seu futuro. Recomeçar é uma chave. Fazer tudo o que você tem que fazer, não procrastinar, é outra chave. Eu só estou fazendo o que eu estou fazendo hoje porque no meio de uma quebra, quando não tinha nada, eu peguei o que eu tinha em mão. Qual era a flecha que eu tinha? O conhecimento sobre coaching e sabia escrever. Então eu comecei a dar aulas de coaching e escrever livros. A flecha que você tem na mão hoje é para atirar. E por último, a chave da blindagem contra a exposição. Saber lidar com o que está te esperando lá no futuro, porque o futuro é brilhante. Se você não tem a mínima ideia como vai ser o teu futuro, se você está em dúvidas como será o seu destino, se algo embaçado impede você de ver o próximo passo, eu quero te fazer uma pergunta. Qual livro você vai ler essa semana?